Muito boa noite a todos. Hoje é dia 26 de abril de 2020. Estamos num domingo, 20 horas e 25 minutos. Queria falar um tema sobre os ossos de Cristo. Os ossos de Cristo existem realmente. Essa é a minha convicção. Depois que eu comecei a estudar a mensagem do Graal na luz da verdade de Abdrushim. Esta obra pode se encontrar pelo site www.graal.com.br www.graal.org.br .org.br. Encontra também numa outra versão para o português europeu no site www.mensagemdograal.com.br. Abdrushim tem uma dissertação no segundo volume da sua obra Na Luz da Verdade, dissertação 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. Ressurreição da carne. Como pode a carne da matéria grosseira ascender até o reino espiritual primordial de Deus Pai? Matéria grosseira que nem sequer consegue passar para a matéria fina do além. Tudo quanto seja de matéria grosseira, até mesmo de matéria fina, está sujeito à decomposição, segundo as leis eternas da natureza. Nisso não há exceções nem irregularidades, pois as leis são perfeitas. Portanto, o que é de matéria grosseira também não pode, depois da morte, ascender ao reino do Pai e nem mesmo para o além de matéria fina, sujeito igualmente à decomposição, devido à perfeição das leis divinas da natureza. Tais aberrações são simplesmente impossíveis. Então vemos aqui na mensagem do Grau, dizendo que é impossível um corpo terreno de matéria grosseira ascender para o além matéria, nem mesmo para a matéria fina. Matéria fina é da onde procedem as nossas almas. É quando após a nossa morte terrena, sem um corpo de matéria grosseira, viveremos com as nossas almas. Portanto, os ossos de Cristo existem. Existem, e eu tenho uma teoria que eu divulgo em minhas notas do Facebook. Quando falo sobre os ossos de Cristo, sepultura oculta de Cristo, eu já escrevi algumas notas a esse respeito. Que eu tenho uma teoria que eu digo exatamente aonde estão, segundo a minha convicção, os ossos de Cristo, ou seja, onde foi ocultado o corpo terreno de Cristo. Justamente naquela madrugada de domingo de Páscoa. Em escala pequena, tudo isso é também nitidamente observável nas leis da física, as quais igualmente nada mais demonstram do que as inamovíveis leis do Criador, que perpassam também esse campo, assim como tudo no existir universal. Tudo quanto existe encontra-se, pois, submetido às leis uniformes de origem,
as quais trazem em si, de maneira clara e nítida, a vontade divina, simples, porém indesviável. Nada pode ser separado disso. Tanto mais lastimável é, por isso, quando algumas doutrinas não querem reconhecer precisamente essa colossal grandeza de Deus que aí se manifesta, com a qual ele, visivelmente, tanto se aproxima da humanidade em sua compreensão. Cada doutrina indica, de modo absolutamente certo, a perfeição de Deus. Se, portanto, a origem ou a fonte primordial é perfeita, então somente o que é perfeito pode provir dela. Por conseguinte, devem ser perfeitas também, necessariamente, as leis da criação provenientes dos atos da vontade. De modo absolutamente natural, uma coisa não se deixa separar da outra. Essas leis perfeitas da criação, como leis da natureza, perpassam e sustentam tudo quanto se formou. A perfeição equivale, porém, à inalterabilidade. Disso resulta que é completamente possível uma torção nessas leis básicas ou da natureza. Com outras palavras, em circunstância alguma podem ocorrer exceções que contradigam a todos os outros fenômenos em sua naturalidade. Portanto, não pode ocorrer nenhuma ressurreição da carne que, por ser grosso material, permanece incondicionalmente ligada à matéria grosseira. Uma vez que todas as leis primordiais promanaram da perfeição divina, um novo ato da vontade de Deus jamais poderá se desenvolver de forma diferente do que a dada desde os primórdios da criação. Se algumas doutrinas se fecham a essa evidência que resulta incondicionalmente da perfeição de Deus, prova então que os seus fundamentos estão errados, que estão construídos sobre o raciocínio humano adstrito ao espaço e ao tempo. E, consequentemente, não podem ter qualquer pretensão à mensagem de Deus, a qual não mostraria qualquer lacuna, uma vez que uma tal mensagem só pode advir da perfeição da própria verdade, que é completa e igualmente compreensível em sua grandeza singela. Antes de mais nada, é natural, porque a natureza, assim chamada pelas criaturas humanas, originou-se da perfeição da vontade divina, conservando ainda hoje de maneira inalterada sua vitalidade, mas também não podendo com isso estar sujeita a exceção alguma. Quando Cristo veio à Terra a fim de anunciar a mensagem de Deus da verdade, teve para tanto que se servir de um corpo de matéria grosseira, isto é, da carne. Já nisso, afinal, bem como pela morte corpórea ocorrida com a crucificação, cada pessoa que reflete devia reconhecer a inalterabilidade das leis da natureza. Essa carne de matéria grosseira, porém, não podia depois da morte constituir nenhuma exceção, devendo, portanto, permanecer no mundo da matéria grosseira. Não podia ressuscitar a fim de entrar num outro mundo. As leis divinas ou naturais firmemente estabelecidas não consentem isso, por causa de sua perfeição emanada da vontade divina. Nem o podem, do contrário, não seriam perfeitas.
E isso, por sua vez, faria com que também a vontade de Deus, sua força e ele próprio não fossem perfeitos. Uma vez que isso fica excluído, como cada ciência pode verificar na própria criação, é errado e constitui uma dúvida em relação à perfeição de Deus, quando deve ser afirmado que esta carne de matéria grosseira tenha ressuscitado e após 40 dias ingressado num outro mundo. Se a carne realmente deva ressuscitar, isso só poderá ocorrer quando a alma, ainda ligada por um cordão de matéria fina ao corpo de matéria grosseira durante algum tempo, for chamada de volta a esse corpo. Devido às leis naturais, isso somente pode acontecer enquanto persistir esse cordão. Uma vez desligado tal cordão, um ressuscitar, isto é, uma chamada de volta da alma ao corpo de matéria grosseira de até então, seria impossível. Isso igualmente está sujeito estritamente às leis da natureza sem lacunas, e nem o próprio Deus o conseguiria, pois seria contra as suas próprias leis perfeitas, contra a sua vontade perfeita que atua de modo automático na natureza. Exatamente devido a essa perfeição, nunca poderia lhe ocorrer ideia tão imperfeita que apenas constituiria um ato de arbitrariedade. E continua aqui, faz um trecho. A passagem do corpo de matéria grosseira para um outro mundo é, porém, coisa impossível. Se o Espírito de Cristo houvesse reingressado no corpo de matéria grosseira, ou se nem o tivesse abandonado, teria sido obrigado a permanecer na matéria grosseira até que sobreviesse uma nova morte, não diferentemente. Então é isso, fica bem claro, né? Se ele tivesse que continuar com o corpo dele, de matéria grosseira, ele continuaria entre nós, entre o plano físico, e teria que aguardar a sua morte, a sua real morte, né? Porque aí, se eles ficassem com o corpo, significa que ele não teria morrido. Ou então teria ressuscitado novamente, caso permanecesse ainda ligado à sua alma, né? Pelo cordão de prata, né? Se aquele cordão não é rompido, ele pode ressuscitar. Uma pessoa poderia ressuscitar. Como no caso de Lázaro, enfim. Em alguns casos, excepcionalmente, é possível, desde que ainda permaneça aquela ligação. E no corpo de Cristo está o corpo completamente destruído, né? Depois de tantos sofrimentos, tantas agressões. Então, não tinha como ressuscitar. Uma ressurreição em carne para um outro mundo é inteiramente possível para os seres humanos, assim como também para Cristo naquele tempo. O corpo terreno do Salvador seguiu o mesmo caminho que tem de seguir qualquer outro corpo de matéria grosseira, segundo as leis naturais do Criador. Por conseguinte, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não ressuscitou carnalmente. E todavia, não obstante toda a lógica e a muito maior veneração a Deus justamente aí contida, ainda haverá muitos que na cegueira e na indolência de sua crença errada não quererão seguir os caminhos tão simples da verdade.
Certamente também muitos que não poderão seguir devido à própria restrição. Outros, por sua vez, que tentarão lutar raivosamente contra isso com intenção plena, pelo receio bem fundado de que toda a sua estrutura de crença cômoda, soerguida com esforço, terá que ruir. Tá aí, né? O ser humano, né? Aí, no caso, especificamente, os chamados cristãos, né? Que, aliás, não tem nada de Cristo, né? Da forma que os chamados cristãos deturparam as palavras de Cristo, a própria vida dele, deturparam, deformaram as leis perfeitas de Deus, não tem nada de Cristo. Ao contrário, só tem trevas, tem indolência espiritual. E a vaidade, a presunção, né? É difícil, né? Deixar isso, né? As vantagens materiais, né? Tudo ligado a isso, né? A ganância, tudo acaba, né? Imagina uns funcionários de uma determinada dirigente de igreja aí, recebe seu dinheiro, de repente não vale a pena refletir, né? Não vale a pena compreender, se esforçar em compreender corretamente as leis de Deus e cumprir, mas aí tem que arrisca, né? Vai ter que perder tudo o seu emprego lá, o que você ganha aí como pastor, as suas comodidades aí de uma organização católica, enfim, né? São obrigados a seguir cegamente. Então o lado material e do comodismo sempre acaba falando mais alto, né? Se torna muito mais cômodo, né? E comodismo da fé é perdição espiritual. De nada lhes pode adiantar-se, como base, se apoiarem em tradições verbais, pois os discípulos também eram seres humanos. É, pois, puramente humano, se naquele tempo os discípulos, fortemente abalados por causa de todo aquele horrível acontecimento, tenham, ao se recordarem, entretecido vários de seus próprios pensamentos em suas narrações, transmitindo muita coisa diferentemente do que na realidade havia ocorrido, devido à visão precedente de milagres a eles próprios ainda inexplicáveis. Pode ver, os discípulos, eles não compreendiam, na verdade, Cristo, as leis da natureza, eles eram ainda muito imaturos. E quando Jesus fazia milagres, eles não compreendiam que estavam tudo dentro das leis naturais. Então, e Jesus também não adiantava explicar, porque era muito imaturo, né? Eles eram muito imaturos, não compreendiam acertadamente. Então ele tinha que se conformar com isso. Assim como na errônea fusão do Filho de Deus e do Filho do Homem. Seus escritos e narrativas muitas vezes basearam-se em demasia nas próprias pressuposições humanas, as quais estabeleceram para mais tarde a base de muitos erros. É essa questão aí do Filho de Deus e do Filho do Homem. Jesus sempre falava na segunda pessoa quando se referia ao Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vier. Se fosse a ele dizia, quando eu retornar. Ele nunca disse isso. Dizia, quando o Filho do Homem vier. Ele não estava se referindo a ele. Mas ele chegou a dizer, o Consolador é o Espírito Santo. Quer dizer, ele é o Filho de Deus, ele é o amor de Deus, ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vontade de Deus e a justiça de Deus. Ele estava se referindo ao juízo de Deus que viria. E que veio. Ele é o autor da mensagem do grau. É Emmanuel Abidrushim. Mesmo que tivessem a seu lado, como auxílio, a mais forte inspiração espiritual, apesar disso, interferem intensamente na retransmissão opiniões pré-concebidas,
turvando muitas vezes a mais bem intencionada e a mais clara imagem. As crenças cegas, né? Os discípulos também estavam presos a muitos conceitos religiosos dos judeus. Enfim, eles próprios tinham as suas dificuldades, né? Em ter uma visão mais simples, mais pura, né? Enfim, mais profunda da criação de Deus, da palavra de Deus. O próprio Jesus, no entanto, não deixou quaisquer escritos nos quais, unicamente, seria possível basear-se de modo incondicional e categórico. Jesus não pôde viver há pouco tempo, né? Se ele tivesse vivido mais anos, se ele poderia perfeitamente, se fosse reconhecido, protegido adequadamente, poderia ter ido a Roma, lá ele teria até mais condições de difundir, tinha pessoas mais intelectualmente desenvolvidas também. Era uma outra cultura religiosa também, crença em deuses e tal, né? Mas lá havia uma cultura intelectual, assim, né, mais desenvolvida. Roma, naquela época, era, pelo menos do mundo ocidental, né? Era a maior cidade, né? Era a capital do maior reino que existia na época, que era o Império Romano. Então lá ele teria todas as condições. Mas acabou sendo crucificado, ele viveu pouco, né? Mas ele poderia, se vivesse mais tempo, ter escrito, ter doutrinado pessoas diretamente, né? Assim, até em escolas, instituições, né? Essa questão de peregrinação, que ele caminhava de cidade para cidade, é a única coisa que ele pôde fazer, né? Porque ele foi rejeitado pelos fariseus, escribas, né? Aqueles Caifás, né? Que viam ele como um adversário, né? Muito perigoso, né? E devido à severidade com que ele falava também, né? Porque se ele fosse assim manso, como as pessoas querem, né? Ver a figura dele, ninguém ia se incomodar com ele, né? Mas ele era severo. Ele atacava mesmo a crença cega, as doutrinas falsas, né? Nunca Jesus teria dito ou escrito algo que não concordasse com as leis de seu Pai, as leis divinas da natureza ou a vontade criadora, de modo pleno e integral. Ele próprio disse, pois expressamente: vim para cumprir as leis de Deus. As leis de Deus, porém, repousam nítidas na natureza, a qual, aliás, estende-se para mais longe do que somente a matéria grosseira, permanecendo, no entanto, natural por toda parte, bem como no mundo da matéria fina, no ideal e no espiritual. Uma pessoa que reflete certamente conseguirá encontrar nessas significativas palavras do Salvador algo que mostre um caminho para quantos perscrutam com seriedade e que ultrapasse os confusos dogmas religiosos. Vim para cumprir as leis de Deus. Assim disse Jesus Cristo. Além disso, porém, cada pessoa pode achar sobre isso pontos de apoio na Bíblia, pois Jesus apareceu a muitos. Mas o que aconteceu? A princípio, Maria não o reconheceu. Madalena não o reconheceu de imediato. Os dois discípulos no caminho de Emaús não o reconheceram durante horas, não obstante andasse com eles e lhes falasse. O que se deve concluir disso? Que devia ser um outro corpo o que eles viram. Do contrário, todos o teriam reconhecido imediatamente.
Muito claro nesse trecho. Né? Agora, quem que dos chamados cristãos refletem, é capaz de refletir 1 minuto sequer? 1 minuto sequer. Eles têm receio de perderem, de acharem que se tornaram infiéis, que estão duvidando. Né? E, enfim, e aí entra todas as suas condições, principalmente os chefes, os mais importantes, se defrontarem com a verdade, vão ficar assim humilhados, vão se sentir humilhados, né? A vida inteira eu só quantas bobagens que eu falei, quantas coisas sem significado, quanta presunção, quanta ganância. Quem dos chamados cristãos hoje são capazes de reconhecer e lutar pela verdade? É muito mais cômodo a crença cega, né? Quem? De 1 milhão, talvez um ou dois. A proporção é essa. E com crença falsa, ninguém vai para o paraíso. Só falam em arrebatamento, arrebatamento. Não tem não arrebatamento para ninguém, não. Com crença falsa, ninguém vai ser arrebatado para, para o paraíso celeste, não. Isso aí é uma ilusão, uma completa ilusão. A maioria vão para as trevas mesmo, estão perdidas. Agora estão na época do juízo. Quem está casado com a crença cega está com a alma escura, está com a alma presa, a alma pesada. Não tem como. O arrebatamento seria, pode-se dizer o seguinte, cara, o arrebatamento pode-se classificar como aquela alma que esteja pura, sem falsas crenças. Ela, depois da morte, ela pode ascender ao paraíso, voltar autoconsciente para o paraíso. Mas tem que estar com a alma pura. O livro, né? Nosso livro das nossas ações, dessa e de vidas passadas, tem que estar limpo, puro. A alma é o livro, né? que registra todas as nossas ações, os prós e contras. Se ela não estiver luminosa, livre, ela está pesada, ela vai ficar presa aqui aos baixios terrenos. Pois que continue surdo quem não quiser ouvir, e cego quem é demasiadamente indolente para abrir seus olhos. Olha só, hein? Pois que continue surdo quem não quiser ouvir, e cego quem é demasiadamente indolente para abrir seus olhos. O conceito geral ressurreição da carne encontra sua justificativa nos nascimentos terrenos, que não cessarão enquanto houver criaturas humanas terrenas. É uma grande promessa a da concessão de repetidas vidas terrenas, de renovadas encarnações com o objetivo de um progresso mais rápido e indispensável resgate de efeitos recíprocos de espécies inferiores, equivalendo a um perdão dos pecados. Uma prova do incomensurável amor do Criador, cuja graça se encontra no fato de que, para as almas desencarnadas, que malbarataram total ou parcialmente seu tempo terreno e por isso chegaram no além imaturas para uma escalada, é dada mais uma vez a oportunidade de se envolver com um novo corpo de matéria grosseira ou manto, pelo que sua carne deixada festeja uma ressurreição na nova carne. Com isso, a alma desencarnada vivencia uma nova ressurreição na carne. Então, a ressurreição na carne, né? É uma nova vida. Ressurreição, o que é? Vida. Então, uma ressurreição na carne, uma nova vida e um novo corpo terreno. São as oportunidades que nós temos de vivenciar muitas vidas, enfim. Não é apenas uma vida que é possível o nosso espírito se tornar autoconsciente, iluminar. É necessário muitas vidas.
Ainda mais nos tempos atuais, né, que as pessoas estão muito presas aos seus conceitos, à terrenalidade, né, ao raciocínio, né, quando deixaram a intuição dormir, né. A opção pelo raciocínio é o pecado original. É comer do fruto proibido, o fruto do raciocínio. E deixar de lado a intuição. E o pecado hereditário é que cada ser humano já vai nascendo cada vez mais com o cérebro anterior, o raciocínio cada vez maior, mais preso. E então é passado de filho, de pai para filho. Então o fundamental é ativar a intuição, que é o nosso cerebelo, que é a nossa antena espiritual. A bênção que reside nessa realização continuamente repetida de uma tão sublime graça, o espírito humano, que não consegue abranger tudo com a vista, somente mais tarde poderá compreender. Então tá aí, ressurreição do corpo terreno de Cristo. Isso não existe, só se uma nova encarnação, a ressurreição. Então o corpo dele existiu e foi ocultado, aliás, por José de Arimateia e apóstolo João, a pedido de Maria de Nazaré, que foi um desejo de Deus. O corpo dele está guardado para o juízo final, para o ser humano ver o pecado que ela cometeu. O Jesus não era para ser, não veio aqui para morrer, não. Ele veio aqui para dar a palavra salvadora. Então, essa história aí, que Jesus tinha que morrer, sangrar na cruz, isso aí é completa idiotice espiritual das pessoas que pensam dessa forma. Imagina, onde está a justiça disso? Do pai entregar um filho inocente para tomar para si os pecados? Ninguém, isso é impossível. Ninguém pode absorver o pecado de outro. Cada qual, ele só pode ser resgatado pela boa vontade, através das leis perfeitas da criação. Isso cada qual tem que lutar, né, por sua salvação, por seu reconhecimento dos seus erros e saldar suas dívidas, desta e das vidas anteriores. Esse aí é o karma. Então é isso. Então existem erros, mais erros. Só com a leitura da mensagem, quem tem coragem, né, de se defrontar com a verdade, né, isso é para